O que denuncia se de fato houve o perdão, se o perdão foi estabelecido? Qual é a diferença entre o perdão e aquilo que nós conhecemos como remorso? Eu identifico a culpa, eu reconheço a culpa, mas eu ainda tenho dificuldades para me safar, me livrar daquela situação. Explique pra gente isso, pastor. Eu entendo que o remorso é um sentimento que vem quando você descobre que houve possibilidade de liberar o perdão, porém não o fez. Ok? Compreendido até aqui? Então, a diferença de perdão para remorso é justamente o fato de que se alguém me magoou, se alguém me feriu, se alguém manipulou pessoas para se levantar contra mim, ou contra a minha casa, contra a minha família, ao longo da vida, eu encontrei possibilidade de liberar o perdão para essa pessoa, e por uma fatalidade da vida, talvez ela foi embora, perdi o contato, até mesmo partiu dessa vida e entrou na eternidade. Isso não ocorreu. Eu não consegui liberar o perdão para ela. Então aqui eu identifico o remorso. É por isso, pastor Jean, desculpe, o tema pode ficar um pouquinho pesado já no começo, que a gente vai encontrar muita gente, quando está ali na cerimônia fúnebre, ok? Se extravasa numa emoção louca, se vocês me permitem usar essa expressão, é justamente pelo fato de que agora não existe mais no coração dela a vontade de liberar o perdão, mas o remorso dominou. Por quê? Porque ela sabe que houve possibilidade de conversar, de sentar, trocar uma ideia, resolver uma situação que nunca mais vai ser resolvida, ok? Então, isso que você falou é importante. Se você me permite, pastor Jean, eu quero aqui fazer uma citação do pastor reverendo Hernanes Dias Lopes, se não me permite, sobre o perdão. Veja bem, você que está me acompanhando do outro lado aí, estudando um pouquinho hoje à tarde, olha que interessante esse artigo que eu achei, né? O que é o perdão? Ok? O que é o perdão? Porque eu devo liberar o perdão e me afastar da culpa do remorso, certo? Liberar o perdão. O perdão nada mais é do que o remédio que vai curar as nossas emoções, ok? O perdão é a faxina que acontece no coração. Hernanes Dias Lopes diz que o perdão é a carta de alforria que liberta o meu coração da culpa, como Samuel aqui mencionou. O perdão é a cura das feridas e os traumas da minha alma, certo? O perdão também é definido como zerar uma dívida que estava sendo cobrada, ok? Agora, o interessante é que o ato de perdão, de perdoar, também acompanha o ato de misericórdia. Se a gente for colocar, jogar para o lado do cristianismo, abraçando a fé, a gente vai entender que o ato de perdão também é uma manifestação de graça. Foi aquilo que Cristo fez por nós, ok? E eu sei que eu estou falando para pessoas que estão do outro lado aí. Eu quero deixar aqui um recado para a Daiane, pastor, se você me permite. Ela fez uma pergunta aqui que eu já li. Fique à vontade. E eu quero responder. Daiane, fica aí que eu já vou falar sobre essa sua explanação aqui. Aguenta aí, deixa eu terminar aqui o meu ponto de raciocínio. Esse ato de perdoar não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Não é fácil. Se a gente pegar todos os sentimentos que acompanham o homem, talvez o liberar o perdão é o sentimento mais difícil que alguém pode fazer. Porém, é extremamente necessário o ato de liberar o perdão. O perdão é recusa dos registros maléficos que alguém fez para mim. Okay? Liberar o perdão é apagar da minha memória resquício de uma vida de sofrimento. Liberar o perdão é zerar a memória para uma nova vida, para uma nova possibilidade, né? Agora, a grande problemática, Samuel, você já vai falar? Segura aí, tá bom? A grande problemática é que quando eu não libero o perdão, vai aflorar no meu coração um sentimento que anda de mão dada com a falta de liberar perdão, que é a mágoa, que já foi dita aqui. A mágoa. Pastor Jean, se você me permite, quero falar um pouquinho da mágoa. O que é a mágoa? A mágoa. O que é a mágoa?
Dentro do dicionário da língua portuguesa, a definição da palavra mágoa, se você pegar para ver aí, você vai descobrir que mágoa é uma mancha. Mágoa é uma mácula. Mágoa é uma impureza que ficou de alguma coisa. E pasme no que eu vou dizer aqui essa noite. Muita gente que faz parte de uma instituição religiosa, dentro de igreja, estou falando com obreiros, estou falando de pastores, eu estou falando de pessoas que têm responsabilidade em liderança de algum departamento, eu estou falando de professores de teologia, eu estou falando de alunos de escola bíblica dominical, pessoas que estão envolvidas, agregado ao caminho da fé, mas com o coração cheio de mágoa, com o coração com manchas, com marcas, com impureza, ok? Ó, presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês, só para agregar o que é mágoa, tá bom? O que é mágoa? O que é mágoa? Mágoa é um sentimento caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato, indelicado, decepcionante, de ofensa que partiu de alguém. Olha que interessante. Ao contrário dos outros sentimentos humanos, que são intensos e passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar por muitos anos no coração de alguém. Quando alguém diz assim, certa pessoa guardou mágoas em seu coração, a gente tem que entender que esse indivíduo que tem mágoa, significa que existe ali no seu coração uma mistura de sentimento. Que sentimentos é esse agregado à falta de liberar perdão, que vai produzir na vida desse indivíduo uma insensibilidade de perdoar alguém? A mágoa vai trazer tristeza, a mágoa vai trazer ira, a mágoa vai trazer raiva, a mágoa vai trazer rancor, a mágoa vai produzir sensação de vingança, ao ponto de que a primeira oportunidade que eu tiver de fazer o mal, de devolver com o mal essa pessoa, eu vou fazer. Então a mágoa é terrível. Agora, pasme no que eu vou dizer aqui, já vou passar a palavra para o Samuel. Sobre a mágoa, o grande segredo revelado sobre a mágoa é que o grande prejudicado para quem guarda mágoa em seu coração não é a pessoa para quem ela se magoou, ok? Hernanes Dias Lopes define mágoa assim, o que é mágoa? Mágoa, quem guarda a mágoa bebe do veneno pensando que outro alguém vai morrer e esquece que o veneno está descendo na sua boca. Então, o grande prejudicado de quem guarda mágoa em seu coração é a pessoa que está guardando, que está conservando ela. Aonde é que entra o segredo para mim acabar com isso na minha vida? Daiane, olhe, presta atenção. O grande segredo é justamente numa palavra chamada perdão. Porque Davi, no Salmo 142, se você ler lá depois, você vai descobrir que é uma oração que Davi está fazendo. E no percurso dessa oração, Davi fala a seguinte frase: Senhor, ajuda a libertar a minha alma dos cárceres. Eu preciso ser liberto disso que me aflige. Então a gente vai descobrir que a chave que vai libertar o homem desse cárcere é o perdão. Se a gente não liberar perdão, as coisas não se resolvem. Eu vou espiritualizar, meu amigo. Não tem campanha que resolve aquilo que o perdão resolve. Não tem irmã de círculo de oração com as suas orações poderosas, que eu creio, até eu digo que é um perigo essas irmãs de coquinho, né? Que quando elas oram o negócio pega. Mas as irmãs do círculo de oração, talvez as suas orações não vão resolver aquilo que você pode resolver. O pastor da sua igreja talvez não vai resolver aquilo que você pode resolver. A chave está na sua mão, a chave está na sua mente, a chave está no seu coração. E a gente fica batendo cabeça, fazendo um sacrifício de tolo, pensando que Deus está se agradando de mim ficar 30, 40, 50 dias no monte. E eu espero que as pessoas que estão me ouvindo estão entendendo a minha linha de raciocínio, não estou pregando nada contra isso. É justamente a razão que te levou no monte. A razão que te levou a fazer a campanha. Jesus me perdoa, mas como é que eu posso perdoar, receber o perdão, se eu preciso liberar isso que está em mim? Então, meu amigo, minha amiga, eu não vou ficar falando aqui, porque tem gente que quer falar. A chave está na sua mão.
a mágoa pode sumir do seu coração. Hernandes Dias Lopes define o perdão assim: o perdão é a chave que cura as feridas que a mágoa causou. Evangelista Samuel Gonçalves, o perdão é uma ordem ou é uma sugestão? Eu perdoo se eu quero, à luz do cristianismo, à luz da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo deixou isso de forma facultativa. É facultativo o perdão. Eu faço se quero. Se eu não me sentir bem, eu não devo perdoar. Como é que fica isso? É uma ordem? É uma sugestão? Fale olhando para a câmera, porque tem muita gente lá, ó, querendo ouvir a sua explanação. Sabe, C.S. Lewis é um dos teólogos que eu mais gosto e mais leio, e ele vai escrever uma frase dizendo que falar sobre o perdão é fácil, difícil é perdoar. E a verdade é que a gente aqui estamos insistindo nesse tema e falando sobre perdão e perdoar, e a verdade é que a fala, até que é fácil, um estudo sobre isso, a prática é complicada sobre o perdão, não é? É verdade. Porém, sobre a questão que me é dada sobre se é uma sugestão ou uma ordem divina, o perdão, essa tarde eu parei e li um texto, e é um texto muito conhecido de todos nós. Jesus está ensinando os discípulos a orar, pastor Felipe. Ele está dizendo, quando orar, ora assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a oração é bonita. Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como a gente perdoa o que me ofendeu. Só que o texto não para aí. E eu quero frisar uma parte desse texto. Lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Entenda. E o 15 continua: se porém não perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha aí, forte, hein? Entenda, Jesus não está dizendo, se você quiser perdoar, perdoe, e se não quiser, não perdoe. Ele está deixando uma lição, pastor Felipe. Se você perdoar, Deus te perdoará. Mas se você não perdoar, Deus não te perdoa. Isso aqui é perdoar para ser perdoado. Entende isso? Que se você exige perdão de Deus, você tem que perdoar primeiro. Porque é claro, e a Bíblia não abre margem para erro. Ele te perdoa, mas quer ver você perdoar também. Veja isso. Estevão está sendo apedrejado. Estevão tinha tudo para não perdoar aqueles que estão o apedrejando. E ele vai olhar e orar a Deus e dizer: Deus, não imputes culpas a eles. Ele está dizendo: eu estou sendo massacrado, eu estou sendo machucado, eu vou morrer, mas não tenha eles por culpado. Estevão entende que antes de receber perdão, ele tem que liberar o perdão. E essa é uma oração que a gente faz sempre está em nossos cultos, em nossas orações matinais. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. E a pergunta que eu coloco na mesa e coloco para você pensar: será que a gente pode continuar orando isso? Perdoa porque eu estou perdoando? Jesus está deixando claro. E se você segue a Bíblia, você tem que entender isso. Olha para trás e veja quanto Jesus já perdoou os seus pecados, as suas ofensas. O quanto você devia. E se você me permite, eu faço menção da parábola que Jesus vai contar, a parábola do credor incompassivo, que ele devia ao seu senhor muito dinheiro, muito. E faço menção de um dos escritores e teólogos que o pastor Felipe já colocou aqui, pastor Hernandes Dias Lopes,
vai dizer que se convertêssemos o dinheiro da época em ouro, chegaríamos hoje, convertendo em ouro e real, a gente chegaria ao preço que ele devia ao seu senhor, mais de 40 bilhões de reais. Era isso que ele devia. E o seu senhor, querendo que ele pagasse, ele não podendo, falou: então penhore a família, vende a família dele para que ele pague o que deve. Ele pede por compaixão, clama, o senhor dele paga a dívida, ou melhor, esquece e perdoa a dívida. Quando ele sai de lá, um homem que devia bem menos para ele, está passando, ele pega esse homem pela garganta e fala: paga o que você me deve. Está matando o homem. Então uma testemunha que viu que ele foi perdoado lá atrás, volta ao Senhor e fala: olha, o que você perdoou, não está perdoando. Então o Senhor chama ele e fala: por que não perdoou a dívida daquele que devia menos? É verdade. Se eu já te perdoei, você que devia muito e muito mais. Entende isso? Olha para a cruz. Quanto você devia? O quanto você tinha de déficit para Deus? Ele te perdoou. E essa é a lição. Não é sugestão. É ordem. Se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. Você tem que entender isso. O perdão não é só uma sugestão de Deus. Perdoe para ser perdoado. É isso aí, evangelista Samuel Gonçalves, muita gente ligadinha na nossa programação. Pastora Silvana, que é a pastora da IEQ do bairro Sol Nascente. Deus te abençoe. Pastora Silvana, um abraço pro nosso amigo pastor Edson, o Joe, toda a família aí, IEQ Sol Nascente. Alexandre Méliga antenado, ligadinho. Pastor Felipe Souza, certa feita Pedro chegou e questionou o mestre acerca do perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? As pessoas vão me ofender. Eu estou parafraseando a fala de Pedro. As pessoas vão me ofender. As pessoas vão me insultar. E quantas vezes eu devo perdoar? Eu devo perdoar apenas 7? Jesus Cristo, ele vai dizer 70 vezes 7. Exato. E se fizermos uma conta de padaria, uma conta rápida, elementar, nós vamos chegar a 490. Mas na realidade, nós sabemos que para os judeus o número 7 tinha uma representatividade. O número 7 na Bíblia significa totalidade, plenitude, ciclo completo e perfeição. Jesus estava dizendo, o pastor Felipe a Pedro respondeu de forma categórica: perdão é algo que vai te acompanhar, ou que deve te acompanhar pro resto da vida. Jesus estava falando, evangelista Samuel, de infinitude. Não há limites para o perdão. Por isso você que está me assistindo, de repente, você já liberou o perdão hoje, mas alguém pisou no seu calo nesta noite, ou vai pisar, libere mais uma vez o perdão, e quantas vezes forem necessárias. Para quê? Por quê? Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Existem limites, Felipe, para o perdão? Você já precisou perdoar uma pessoa mais de uma vez? Compartilhe conosco uma experiência. Aquela pessoa que pisou no seu calo 1, 2, 3, e você teve que se ajoelhar aos pés de Cristo, pedir a Ele força, condições para continuar perdoando, relevando, administrando tal situação. Fale com os nossos irmãos, pastores, obreiros, pessoas que estão compartilhando, curtindo a nossa live. Não saia daí, porque daqui a pouco o sorteio será realizado. Pastor Jean, olha, sua colocação é perfeita. Pastor, essa colocação que você fez de Pedro, quando perguntou para Jesus quantas vezes eu devo perdoar, você perceba que Pedro, ele colocou um limite, ok? O versículo diz assim: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes aquele que me magoou. Você sabe por que é que Pedro disse 7 vezes? Você que está do outro lado aí, um outro abraço ao Marcelo Ailton, viu? Ele já comentou. Ele é bacharel em teologia. Ele é bacharel em teologia, olha o nosso nível, né? E ele está mandando no comentário ao vivo aí vários comentários interessantes. Deus abençoe, Marcelo, fica ligado aí, você é referência, sabe disso. Ó, por que é que Pedro disse assim? Deixa assim: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes ou quantas vezes for? Quantas vezes eu devo perdoar quem me feriu? Então, há uma curiosidade sobre
a explanação de Pedro. Por que ele usou a referência 7? Por quê? Na verdade, Pedro, ele pensava que ele estava sendo generoso. Ele estava sendo generoso. Por quê? Porque existia uma lei agarrado ao fariseu, aqueles que regiam um sistema religioso de sua época, que o limite para perdoar alguém era de 3 vezes. De 3 vezes. O limite era 3 vezes. Aí Pedro vai colocar Jesus, confrontar Jesus com uma pergunta e pensando que estava sendo generoso. Dizendo assim, Jesus, na nossa regra, no Talmud, nosso Talmud, isso, naquilo que nós somos guiados, a gente é ensinado a praticar 3 vezes o ato do perdão para o indivíduo. Mas como eu sou generoso, olha só, Pedro, já pegou aí? Jesus vai quebrar o Pedrão, hein? Como eu sou generoso, eu posso perdoar 7 vezes ou eu estou sendo generoso demais? Eu tenho que diminuir. Qual que é a sua visão? Aí Jesus vem e mostra a visão. Não, Pedro. Está errado o que você aprendeu e você não está sendo generoso em nada. Vamos fazer o seguinte, pega 7 e multiplica por 70. E 7 vezes 70. Você deve não colocar barreiras e nem limite no ato de perdoar. Ok? Agora, pastor Jean, permita-me voltar aqui. Eu quero ler um texto em Marcos capítulo 11. Se você está com acesso à Bíblia aí, olha que diz aqui o versículo de número 25. Inclusive o nosso amigo Samuel já fez esta observação. A minha Bíblia, a versão é a versão Nova Internacional, escrita pela Bíblia Viva, que diz assim, mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem forem ou foram ofendidos, para que o seu Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Permite gastar um tempinho aqui, pastor Jean? Claro. Na interpretação desse versículo, que é muito importante. A verdade é que a gente que vive a realidade do cristianismo, a gente pensa que a gente vive numa mão que só vai, ok? Pelo contrário, a gente vive numa mão que vai, mas também que vem. Ou melhor, a gente pensa que só numa mão que vem e nunca vai. Jesus está ensinando o seguinte, você quer orar? Pedir seu perdão? Perdoa primeiro aquele que te ofendeu. Então permita-me fazer aqui uma pergunta. A primeira pergunta que eu quero colocar para os senhores aqui, Marcelo que está nos acompanhando, que é professor também, será que Deus não ouve oração de alguém que não libera perdão? Será que é isso que Jesus está colocando? Será que é isso que Jesus está alertando? Talvez a gente pense que dobrar o joelho e fazer uma oração, que parece ser um ato simples, será que não existe alguma coisa por trás, nos bastidores, que está faltando? É por isso, pastor Gia, que a gente vai encontrar, você vai encontrar, o Coppola vai encontrar, o Samuel vai encontrar, pessoas na igreja de 15, 20, 30 anos que batem cabeça sobre uma situação e diz assim, eu não tenho resposta, cara. Eu não consigo, sabe, eu estou aqui orando, faço campanha, voltei na campanha, faço um trabalho específico e as coisas não acontecem. Aonde é que está o defeito? Meu Deus do céu, eu percebo que Jesus já alertou aqui, falou assim, pessoal, olha, existe um segredo por trás de tudo isso. O simples fato de orar acompanha a chave, que é o liberar o perdão. E eu preocupado com isso, pastor Jean, olha só que interessante, para que as nossas orações possam ser respondidas, Jesus ensina que devemos estar em paz, tanto com o nosso Pai que está no céu, quanto também ao nosso irmão que está na terra. Aí eu buscando alguém que pudesse ser mais plausível, eu encontrei um comentário de Mateus Henry, um grande teólogo que faz uma interpretação linda dos textos da Bíblia. E Mateus Henry, a interpretação que ele dá sobre Marcos capítulo 11, versículo de número 25 é isso, palavras de Mateus Henry. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, se você odiar, se guardar mágoa, cogitar sentimentos de vingança ou cogitar vingança, e aproveitar qualquer situação para falar mal daquele que te magoou, ele é categórico em afirmar,
tampouco Deus responderá às suas orações. Ele continua dizendo, o Salvador Jesus frequentemente insistiu ao longo do seu ministério, Samuel, em alertar a bondade, o amor e a prática do perdão. Porque na verdade Jesus queria deixar um desígnio aos seus discípulos. E qual é? Ame uns aos outros. Liberem perdão para uns com os outros. Não viva uma vida de pregar amor e não praticar amor. Não viva uma vida de liberar perdão, mas eu não libero o perdão. Então perceba que o liberar perdão foi algo que Jesus persistiu ao longo do seu ministério, para que os discípulos praticassem, acreditando que a chave, o segredo de uma vida, e eu não estou falando só de vida religiosa, eu não estou só falando de vida cristã, eu estou falando de vida de paz. Deixa eu deixar algo aqui que Deus está tocando no meu coração. Tem muita gente que não consegue dormir, pastor Jean, não é porque ele não ora. Tem muita gente que não consegue ter paz na alma, não é porque ele não ora, é porque ele não consegue liberar perdão. E Jesus está dizendo, eu tenho o que você precisa, só que você tem algo aí que você precisa liberar. E enquanto você não liberar, você vai ficar doente, o seu casamento fica doente, a sua família fica doente, o seu ministério fica doente, os seus sonhos ficam doentes. E a cura está na sua mão, né? Está na sua mão. Então, eu acredito que essa interpretação de Mateus Henry é plausível e é aceitável. Jesus alertou, você quer receber o seu perdão? Então vamos fazer o seguinte, eu libero e você também libera. Sabe, eu estava pensando aqui enquanto o pastor Felipe falava sobre o tema, e eu entendo uma coisa, e o pastor Felipe já disse, é um dito popular, que a mágoa ou a falta de perdão é um copo de veneno que você está tomando querendo que a outra pessoa morra. E eu fiquei pensando sobre isso porque a mágoa já é algo, ou a ofensa que fizeram, aquilo que agrediram a você já te machuca tanto. Já machucou uma vez. E a pergunta é, por que continuar sofrendo com a mesma coisa o resto da vida? Porque você já sofreu a primeira vez, a ofensa já te machucou, alguém já falou algo que você não queria ouvir e você já sofreu uma vez. Então, para que continuar alimentando a mesma coisa? E sabe, às vezes a gente tem o perdão como esquecer. Mas a verdade é que perdão não é esquecer. Perdão é lembrar, mas não sentir mais a mesma dor. Ou seja, você lembra o que a pessoa fez para você, mas isso já não causa dor em você. Porque sofrer o resto da vida com a mesma coisa, do que nos adianta? Do que nos adianta levar essas bagagens na vida? E conta uma história de um professor que um dia chamou seus alunos e disse que cada um deveria levar para a escola um saco cheio de laranjas. E todos os dias naquele ano eles carregariam aquele saco cheio de laranjas. Porém, com o passar do tempo, a laranja foi apodrecendo. Então a sala começou a ficar um ambiente terrível de se viver. O cheiro não era bom. E pior, o carregar daquelas laranjas todos os dias cansava os ombros. Porque além do que eles carregavam normalmente, é mais um peso para se carregar. Então, num certo tempo do ano, o professor ouve reclamações dos alunos sobre o peso e o cheiro daquilo. E o professor tem uma resposta. Quer se livrar disso? Quer que o cheiro vá embora e você não tenha que carregar mais isso? Joga fora as laranjas podres. A lição que eu quero deixar a vocês é: para que ficar carregando isso o resto da vida? O ambiente vai ser pesado. Se alguém na tua casa te fez alguma coisa e você não perdoa, o ambiente é pesado. O cheiro do ambiente não é bom.
Você não vai querer mais viver naquele mesmo local. Então, a palavra de Deus para você é: joga fora isso. Perdoa. E pare de sentir essa dor que você sente todos os dias. Perdoar é isso. Eu sei, você não vai esquecer. Ninguém esquece. E tem um dito que diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. É verdade. Esquecer a gente não vai. Mas a gente pode parar de sentir a mesma dor ou sentir a dor daquela causa. É essa a lição. Para de sentir a dor. Já doeu uma vez. Já machucou uma vez. Até quando você deixará isso machucar você, não é? É isso aí, evangelista Samuel Gonçalves. O Coppola está com uma pergunta e nós vamos tentar respondê-la. Por favor, Coppola, leia aí a pergunta do nosso participante. Isso aí, pastor Jean, os pastores. Aproveitando que o assunto é dentro da pergunta do ouvinte. O Felipe aqui, ele faz até uma colocação e ao mesmo tempo uma pergunta. Ele fala que quando uma pessoa faz alguma coisa para você, independente do acontecido, é difícil você esquecer. Sim. Mesmo que você perdoe, toda vez que você for conversar com aquela pessoa, você lembra daquilo. Eu até perdoei, mas eu lembro daquilo que a pessoa fez. Ou seja, aquele ditado que a turma brinca na igreja: eu perdoo, mas não esqueço, não pode ser real? É verdade. Como que é o nome do nosso participante? Felipe. Irmão Felipe, o perdão não é esquecimento. O perdão não está atrelado ao esquecimento. Quem esquece das nossas mazelas, dos nossos pecados, pastor Felipe, é o nosso Deus. Ele usou Miqueias para deixar... Miqueias vaticinou que o Senhor lança nas profundezas do mar os nossos delitos, os nossos pecados. Mas nós, seres humanos, mortais, carregamos na nossa memória. A parte ofendida jamais vai esquecer ou jamais se esquecerá do ofensor. No entanto... Mas o pecado, a nossa predisposição para o pecado, a nossa inclinação para o pecado, é a guerra da carne contra o espírito. Você querendo perdoar, pastor Felipe, você desejando liberar o perdão, mas o que é que prevalece quando o desejo do perdão vem à tona? É a sua intimidade com Deus, porque à medida que nós nos aproximamos de Cristo, o desejo de ser mais parecido com Ele se torna frequente, real, patente. Então, quando nós nos aproximamos do Mestre, nós vamos refletir essa aproximação. Nós vamos refletir nos nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, pastor Felipe, evangelista Samuel, é na linha vertical. Sim. E quando nós nos relacionamos com Deus, esse relacionamento refletirá na vida dos nossos semelhantes. Então, quando é que eu me torno capaz de perdoar? É quando eu entendo que eu fui perdoado, é quando eu percebo, é quando eu vivencio, é quando eu experimento o perdão de Cristo. Então eu sou capacitado para perdoar à medida que eu me aproximo de Cristo, porque o meu relacionamento com Cristo vai interferir, vai refletir na vida do meu semelhante, dentro e fora da igreja. Então esse relacionamento na linha vertical fará toda a diferença no meu relacionamento com meu irmão na linha horizontal. Agora, perdoar não significa esquecer, não é sinônimo, não é equivalente a esquecimento. Perdoar significa liberar, você deixar aquele entulho que está prejudicando a sua vida com Deus, a sua vida com o seu semelhante, mas escute bem, preste atenção, o perdão é liberado, mas o esquecimento não está atrelado ao mesmo. Eu não esqueço, mas o perdão, ele é identificado quando aquilo que aconteceu no passado não exerce mais influência no presente. Eu não esqueço daquilo que o pastor Felipe me fez, mas aquilo que ele me fez não altera o meu presente. O nosso relacionamento permanece. Eu não esqueço, eu estou sendo repetitivo aqui para você absorver. No entanto, não exerce mais nenhuma
influência. Cuidado, Eu agora. relevei, eu perdoei, eu liberei o perdão. Eu estou desintoxicando a minha alma, porque a ofensa, a mágoa, o rancor bem colocado na sua exposição, pastor Felipe, vai intoxicando, é o veneno que a nossa alma vai abrigando e vai penetrando, e o nosso relacionamento com Deus vai sendo afetado. Mas quando eu decido, e eu quero já aproveitar o gancho aqui para deixar muito bem claro que eu nunca vi, eu nunca verei, você não verá, nós não veremos ninguém testemunhar na igreja que Gabriel, que Miguel, que um arcanjo, que um querubim, que um serafim apareceu de madrugada, Shalom Adonai, o Senhor te ordena a perdoar o seu semelhante. Isso em hipótese nenhuma, evangelista Samuel, vai acontecer, decisão. porque o perdão é uma decisão. Eu entendo que eu preciso perdoar, eu preciso liberar, eu preciso crescer, e quando eu libero o perdão, quem ganha mais, o mais beneficiado sou eu. Agora, se o meu semelhante não quer acatar, absorver, receber o perdão, já não é problema meu. Eu estou perdoando o pastor Felipe, mas ele não recebe o perdão, a minha parte foi feita. Aí entra o conselho paulino: no que depender de vós, tende paz com o seu próximo, com todos, com o seu semelhante. Então, no que depender de mim, você que está me assistindo, no que depender da sua pessoa, faça, para que você tenha paz na linha horizontal, porque você já recebeu paz na linha vertical. Então, perdoar não é esquecer, mas quando aquilo que aconteceu no passado não exerce mais influência no presente, aí eu entendi o que é perdão, pastor Felipe. Por favor, fale um pouquinho mais, as horas se avançam, Café Morro Grande está chegando, Coppola. Você que quer anunciar o seu negócio aqui na Rádio FAD, você pode estar nos procurando através do telefone 996-158711, meu WhatsApp. A partir de R$50 nós vamos anunciar aqui na Rádio FAD, no programa Cristo em Foco, o seu negócio. Não saia daí, compartilhe para que você tenha a chance de ganhar, através do sorteio que será realizado daqui a alguns instantes, o livro do pastor Sila Rabelo. Pastor Felipe, tem muita coisa guardada aí no seu coração que você quer compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Fique à vontade, lembrando que daqui a alguns dias o Dia das Mães chegará, o Dia das Mães se aproxima, e você precisa estar em paz consigo mesmo, com o seu semelhante. Eu quero deixar aqui, pastor Felipe, Sim. uma reflexão. Eu quero compartilhar algo aqui. Quando nós, pastor evangelista Samuel, quando Cristo nos encontra, quando nós encontramos com Cristo, quando nos rendemos a Cristo, nós passamos a ter, conquistamos a paz. Conquistamos paz em 3 níveis. Cristo nos proporciona paz em 3 níveis. Primeiro nível, paz consigo mesmo. Segundo nível, paz com os homens. E terceiro nível de paz, paz com Deus. Que a paz de Jesus Cristo abrace a sua alma. Que você possa nessa noite liberar o perdão aí no seio da sua família. Deixe de ser refém deste mau sentimento que já impregnou, encalacrou na sua alma. Chega de mágoa, chega de rancor. Cristo chegou para libertar os cativos. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Felipe, libere, compartilhe com as pessoas que estão nos assistindo. Você precisa continuar aí compartilhando a nossa live, porque daqui a pouco o sorteio vai acontecer. Pastor Jean, vou ser bem breve agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha explanação aqui sobre uma indagação bastante importante. O que impede alguém de liberar o perdão? Essa acho que é uma pergunta bastante importante a ser feita. O que impede alguém de liberar o perdão? Então, para responder essa indagação, eu percebo que quando eu fico privado de liberar o perdão para alguém, talvez um sentimento que está aflorando dentro do meu coração é o orgulho, é a vaidade. E à luz da Bíblia a gente vai descobrir um provérbio que Salomão disse acerca do orgulho, que o orgulho é destruidor. Eu vou ler para você que entender, à luz da Bíblia, o que está registrado em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 18. Olha o que está escrito aqui, ó. A desgraça está a um passo do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Entenda que o orgulho que aflora dentro do meu coração, que me impede de liberar o perdão,
para me autossatisfazer, para me curar, para me sarar. É isso que eu acho importante a gente enfatizar aqui. Quando eu libero o perdão, eu não estou curando quem está recebendo o perdão. Quando eu libero o perdão, eu não estou sarando as feridas de quem está recebendo o perdão. Talvez ela está sendo sarada, mas o beneficiário disso é eu que estou liberando o perdão. E quando o orgulho aflora no meu coração e amarra com correntes de ferro o meu pé, impedindo eu de chegar nessa pessoa, a queda é certa. O prejuízo é certo, porque Salomão já alertou aqui. Então, nessa noite eu já quero espiritualizar aqui e dizer que hoje é uma noite propícia para que o orgulho seja aniquilado do seu coração, tá? Essa picuinha, esse orgulho, essa vaidade, se ele não chegar, eu também não chego. Não é? Não tem isso? Se ele não conversar comigo, eu também não converso. Se ele não vem na minha casa, eu também não vou na casa dele. Se ele não me cumprimentar com a paz do Senhor, eu também não vou cumprimentar. E fica aquele jogo de ego, aquele jogo de orgulho, e há prejuízos em volta disso. Talvez essa família era uma família que se unia nos finais de semana, e por uma coisinha tal, houve ali alguma coisa que ocasionou uma decepção e provocou um rompimento nessa amizade, e esse orgulho aniquila, destrói essa amizade. Deixa o orgulho de lado, meu irmão. É ou não é? Chegou a noite de você liberar o perdão e viver em vida de paz. Para mim terminar, pastor Jean, uma outra coisa que eu entendo, que impede o homem de liberar o perdão, já vou deixar aqui um minuto para o Samuel falar, é justamente numa das esferas que o homem vive. O homem vive em 3 esferas diferentes. A primeira esfera que o homem vive é o passado. Não tem como fugir dele, ok? O passado acompanha. A segunda esfera é o presente. E a terceira é o futuro. Há um mistério sobre isso aqui. Na verdade, o futuro não está revelado a ninguém. Eu não sei se eu vou respirar amanhã. Eu sei que eu posso dormir, não sei se eu vou acordar. É um mistério amanhã. Então, o que é que me acompanha? O que me acompanha é o passado, é a minha realidade, que é o presente. Então, o que é que impede alguém de liberar o perdão? É o futuro? É o futuro? Não tem como ser o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer. É o presente? O presente não é o que impede eu de liberar o perdão. Na verdade, o futuro é a chave, ok? O futuro é o privilégio. O presente é o privilégio. Deixa eu me corrigir. O futuro, eu não sei, então não me impede de liberar o perdão. O presente é uma dádiva, é um privilégio, porque eu estou vivendo. Então, o que impede o homem de liberar o perdão? É justamente como o Senhor colocou, é o passado. É o passado. Então, existem pessoas que estão amarradas ao passado. É o tipo de pessoa, de pastor Jean, Samuel, que diz assim, meu Deus do céu, eu poderia ter tomado uma atitude. Amarrado aonde? No passado. Eu poderia ter, eu vou até aqui usar uma expressão forte, talvez alguém vai até achar engraçado. Eu poderia até ter se relacionado com uma outra pessoa, vive no passado. Eu poderia ter estudado tal curso, vive no passado. Eu poderia ter abraçado tantos anos atrás aquela pessoa. Então é uma pessoa que está amarrada ao passado, prejudicando o seu presente, perdendo a oportunidade do presente, a dádiva do presente e deixando o futuro incerto. Então, nessa noite, se você já se libertou do orgulho, também liberte-se do passado, meu irmão. Ainda mais se você é um cristão. Se você é um cristão que me ouve, você tem que entender que aquilo que passou já foi. O que Deus tem para você é hoje. A dádiva é hoje. O privilégio é hoje. Porque amanhã os projetos de Deus vão se realizar na sua vida. E o terceiro, aqui eu acabo. E o terceiro aqui eu acabo, é justamente o que o Samuel disse em relação a Estevão. Então, aqui eu acho importante demais. Aonde é que me impede de liberar o perdão? Aonde eu fico amarrado? Eu fico amarrado no orgulho, eu fico amarrado no passado, e eu fico amarrado pela falta da presença do Espírito Santo. E aqui envereda-se total para o cristianismo. Aqueles que são cristão, ok? E que tem Jesus como uma regra de fé e aceitou o Espírito Santo como consolador prometido pelo próprio Cristo e é cheio desse Espírito, não pode guardar no seu coração rancor, não tem como guardar no seu coração mágoa, não tem como guardar no seu coração sentimento de vingança. Até porque eu acho lindo
Eu acho lindo o que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, versículo 55. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 55. Ali há uma preocupação em escolher alguns, ok? Para a igreja, vocês sabem da história. E quando vão citar nomes, o nome que se destaca é de Estevão. E alguém disse assim, coloca Esteves na lista, porque ele é homem cheio do Espírito Santo. Aí você vai descobrir algo lindo no versículo de número 70, que no ato de sua morte, como Samuel mencionou, Estevão teve a preocupação, e diz assim o texto lá, e olhando Estevão, cheio do Espírito Santo, para o céu, viu Jesus no trono e disse assim, perdoa eles, tire deles a culpa, ok? Faça eles inocentes daquilo que está acontecendo. Ou seja, a ausência do Espírito Santo me impede de liberar o perdão. Meu irmão, essa noite é uma noite propícia para você fazer 3 coisas. Para me finalizar, a primeira coisa, aparta-se de orgulho, arranca o orgulho. A segunda coisa, defina de uma vez que o passado para você não serve. Liberte-se do passado e solte o perdão. A terceira coisa, encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te motivar a liberar o perdão para curar sua alma. Amém. Eu estava pensando aqui, e isso veio ao meu coração, e é um texto que eu gosto muito na Bíblia, eu já fiz menção dele hoje aqui, que é a parábola do credor, que quando não perdoa, ele vai ser aprisionado. E o texto vai dizer que ele vai ser colocado para os atormentadores. Mas há uma tradução, e eu acho que essa é pior ainda, que na verdade está escrito torturadores. Então ele não perdoa e é posto junto aos torturadores para que fiquem torturando ele todo dia, por causa do perdão que não foi liberado há um tempo atrás. E pensando sobre isso, a gente pode pensar um pouco sobre a vida, porque a verdade é que a gente acha que a vida, às vezes a gente pensa, e muita gente diz assim, que a vida é fácil, que a vida é tranquila, mas a verdade é que todos os dias a gente vai ter que perdoar alguém de alguma coisa. Todo dia. Todo dia. E já fizemos menção do texto tão popular dos 70 vezes 7 ao dia. E o porquê perdoar não é para outrem somente. É porque isso tortura tanto uma pessoa, a falta de perdão. Tortura tanto em tantos âmbitos da vida. Na escola, na família. Tortura a tua vida sentimental. E eu quero até deixar uma história que meu pai me contou muito uma vez, que ele estava em uma das suas viagens pregando, ele foi chamado à casa de uma mulher para orar pela filha que estava com o braço atrofiado, pastor. E chegando lá para orar, muita gente já tinha passado, orado e nada acontecia. E quando chegou ali, o Espírito de Deus falou com ele e disse, o problema não é doença física, o problema é aqui dentro. Ela não perdoa a mãe e não consegue mais olhar nos olhos da mãe. E isso torturou tanto ela que começou a trazer problemas físicos a ela. E a palavra que foi dita é, abrace a sua mãe e mãe, abrace a sua filha. E libere o perdão aqui agora, que isso que tanto te atormenta irá embora. E pasmem os senhores e senhoras, no momento em que liberaram o perdão, o braço atrofiado da moça voltou ao normal. Olha aí. Isso não é conto de carochinha. Você tem que entender que o perdão e a falta de perdão altera e prejudica muita coisa na vida. Muita coisa. Tem gente que entra em depressão por isso. Tem gente que se tortura todos os dias quando vai dormir. E como eu faço para entender que o perdão é tão importante? Simples. A gente tem que ter um exemplo. A gente tem que ter um espelho. E existe um exemplo divino. Eu quero fazer menção de um texto que está lá em Efésios 4:32,
que está escrito: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que é interessante? O que é ser benigno? Ser benigno é ter um coração voltado para o bem. Então, se você é cristão e tem Jesus como seu exemplo, o seu coração tem que ser voltado para o bem. E mesmo que alguém te machuque, o teu coração deve voltar-se para o bem e dizer: eu não posso guardar isso. Eu não posso manter isso. Meu coração não pode ter isso aqui dentro. Isso vai me torturar. Então, se você está sendo torturado por algo, hoje é a noite marcada para você liberar isso. E quem sabe doenças que venham até você, problemas psicológicos vão embora. A falta de perdão está te prejudicando. Se você perdoar hoje, se você liberar esse perdão, eu tenho certeza, a tua vida muda de uma vez por todas.